o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado Sociologia. Desde já, peço que vocês se inscrevam no canal, marquem as notificações, dê seu like ou dislike e comente. Primeiro ano, Ensino Médio, volume 2, semana 6. Pobreza, exclusão e mercado de trabalho. Chegamos então na nossa última semana do PET volume 2. Como proposta de reflexão que tivemos durante o segundo trimestre, podemos aqui destacar principalmente esse olhar sobre a sociologia, sobre o objeto de estudo sociológico. E dentro desse foco do estudo da sociologia, nós temos as desigualdades sociais existentes na nossa sociedade, como um dos principais objetos de estudo. Elas podem ser de todos os tipos: econômicas, educacionais, de acesso a direitos, saúde, moradia, trabalho, entre outras. Como objetivo dessa nossa semana, a reflexão das desigualdades envolvendo a pobreza e a exclusão diante uma necessidade onde precisamos evidenciá-las para que possibilite a solução dentro delas, a solução de combate às desigualdades. É mais ou menos pensar o seguinte: à medida que tomamos ciência dos problemas, nos preocupando com suas causas, investigando e encontrando possíveis soluções, nos preocupando com suas causas e investigamos, podemos aqui provocar a ideia de encontrarmos possíveis soluções. E é por isso que envolve eu, você, nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado e o país de todos. E por isso o papel de envolver todos nós. Como reflexão dessa pobreza, exclusão e o mercado de trabalho, que é nosso objetivo aqui hoje, vamos refletir aqui a questão que já abordamos um pouco na semana anterior, quando falamos sobre a questão do crescimento populacional, onde houve esse processo da industrialização e trouxe também vários novos problemas e novas configurações nas relações sociais. Para essa reflexão e percepção da pobreza, colocar que a falta de emprego e a exclusão social estão muito presentes e nos afeta como um todo. Para a gente entender e compreender melhor sobre isso, trazemos aqui dados da Fundação Getúlio Vargas de 2017, que nos mostra uma linha da pobreza no Brasil, trazendo números percentuais apontando a quantidade de pobres na realidade brasileira. Temos aí na tela, mas também tem aí no material de vocês, na página 189, este gráfico que vai nos refletir aí sobre essa questão da pobreza no Brasil. Percebemos que nós tivemos uma queda significativa nas últimas décadas. Por mais que percebemos também que no final da última década, que encerrou ano passado, houve também um crescimento dessa desigualdade, dessa pobreza no país. Porém, aqui a gente vai provocar algumas reflexões também para a gente entender esse conceito de pobreza. Porque você pode estar questionando, mas quem de fato é pobre? O que é ser pobre de fato? Falando os dados aí da tabela, a gente vai perceber que estão inclusos aí apenas pessoas que ganham menos de R$ 233 mensais. Aí você pergunta, mas então quem ganha de R$ 234 ou mais não entra nessa tabela? É um ponto para que a gente compreenda a forma das exclusões, mas também que a gente entenda que mesmo que a pessoa não está num estado de pobreza, sistema de pobreza, ele não quer dizer que a vida dele é boa, excelente, que ele é rico. A gente também tem que observar sobre isso. Para a gente entender aqui, a gente colocar essa leitura um pouco melhor. Colocando um exemplo. Um casal com 2 filhos e que cada um dos adultos da casa ganha aí 450 por mês. Então aqui eles não entram nessa tabela. Ou seja, eles estão aqui tecnicamente acima da linha da pobreza. São cerca aí de 23,3 milhões de brasileiros que vivem acima, um dado em 2018, que estão acima da pobreza. Isso significa que seria mais ou menos aí a população do Chile. E aí a gente vai fazer aqui alguns cálculos para a gente contextualizar ainda mais sobre essa questão da pobreza. E começar a calcular aqui, pegando aqui como referência esse teto máximo da pobreza diante da tabela, como seria. Colocando aí que uma pessoa ganha 233 meses, dividido aqui por 30 dias, seria equivalente a 7,76 centavos diários. Agora vamos aqui refletir a questão de sobrevivência dessa pessoa. Como é que essa pessoa, ganhando aí 7,76 centavos por dia, vai dar conta de gastos
alimentação, educação, moradia, saúde, roupas. Como é que ele vai equilibrar em relação a esses gastos? Vamos contextualizar aqui, colocando uma reflexão no dia a dia de uma pessoa. Por exemplo, sabemos que para viver com dignidade temos que arcar com vários outros itens, além dessa questão aqui que estamos colocando. Uma delas, inclusive, dependendo da localidade, envolve transporte. Então, além da alimentação, educação, moradia, saúde, recebendo essa quantidade que muitas vezes que é dividida por mais gente naquele ambiente que convive, ele tem que ainda arcar com outros gastos que são agregados diante a localidade que ele mora. Colocando aqui, por exemplo, um morador de Belo Horizonte, que ele vai deparar muitas vezes numa situação de buscar emprego, que ele vai ter que deslocar para uma região mais central da cidade, sendo muitas vezes essa pessoa de um bairro periférico para deslocar para a região central, que é onde ele vai encontrar mais possibilidade de emprego. E essa é uma realidade, principalmente de grandes centros, não só no Brasil, mas no mundo, né? De certa forma, a grande concentração da riqueza, a grande concentração da distribuição de empregos estão mais em regiões centrais ou de melhores qualidades de vida do que nos bairros periféricos e, de certa forma, aí, com baixas qualidades de vida. Então, aqui a gente vai começar a ter uma leitura de um cenário desigual, onde nós temos aqui a questão de grupos sociais mais pobres e que, por consequência disso, moram mais longe, tendo maior dificuldade para procurar um emprego. E quando encontra, enfrenta muitas horas do trânsito, impactando o tempo livre para cuidar de si, da casa, do lazer, investimento da educação e muito mais. E colocando esse exemplo já iniciado sobre Belo Horizonte, que seria a nossa grande referência de um grande, né, um mega centro urbano no nosso estado, a gente tem leituras para entender sobre essa realidade. Quando a gente coloca, por exemplo, a questão de acesso a lazer ou acesso à educação, conhecimento, né, adquirir esse capital cultural, vamos colocar assim. Nós temos aí no material de vocês, inclusive, uma reflexão sobre isso. Um print de uma tela de celular mostrando uma busca rápida sobre museus na cidade de Belo Horizonte. Um lugar que tanto pode ser para educação, para pesquisa, mas ao mesmo tempo também um lugar de lazer e que traz essa questão de conhecimento, é o capital cultural que já mencionamos. Quando a gente percebe no mapa, a gente vai ver que a grande concentração desse espaço de lazer e cultura que temos em questão, ele está concentrado nas regiões mais centrais da cidade. Os periféricos não têm esse mesmo acesso tão rápido e fácil em relação aos museus. É só um exemplo. Mas temos um outro dado também para a gente provocar sobre isso, quando trazemos aí a relação, informações utilizando aí novamente Belo Horizonte, sobre a questão do mapa que mostra o índice de vulnerabilidade à saúde. E aí a gente vai perceber no mapa que as pessoas que têm menos acesso a centros de saúde, né, espaços, lugares de referência à questão de atendimento médico, atendimento para consultas e tratamentos que seja voltado à questão básica de saúde, nós vamos observar que o acesso a esses hospitais, clínicas, tratamentos médicos e saneamento básico são bem mais limitados nos periféricos, nos bairros que vão ser mais pobres de Belo Horizonte, do que as regiões centrais. Só que se a gente parar para analisar cidades pequenas, não muda muita coisa também, não. Pensa aí na nossa cidade. Pensa aí na cidade que você mora. Mas pense nas outras cidades, nós temos aí do interior de Minas Gerais. Os hospitais, até mesmo postos de saúde, por mais que muitas cidades hoje já tenham pontos de atendimento em todos os bairros, mas qual é o que tem melhor qualidade? Os que estão nos periféricos ou nos centrais? Qual é que traz mais acesso a consultas que mais necessita na comunidade, sociedade, na localidade? São os que estão na periferia ou no centro? Faça essa reflexão para a gente também provocar essa leitura no nosso cotidiano. E aqui a gente vai começar a perceber e compreender que as desigualdades econômicas e sociais traz índices sobre a população de uma mesma cidade de maneira muito diferente. A gente vai perceber aqui que alguns vão ter mais acessos à saúde, educação, espaço de lazer, bibliotecas, museus, a questão do emprego.
enquanto outros com maior dificuldade de acesso a esses instrumentos que são essenciais para a qualidade de vida, além de necessários para uma maior possibilidade de concorrência mais justa frente ao mercado de trabalho. Aqui a gente traz uma reflexão, que neste período de pandemia, como você analisa o acesso à saúde? Todos tiveram a mesma oportunidade de cuidado e isolamento social? Para pensar um pouquinho aí. E aqui, com essa provocativa, a gente vai começar a refletir que todos esses processos de desigualdades se perpetuam e se reproduzem com o tempo. E não foram criados de agora, mas impactam nas pessoas hoje e continuam produzindo efeitos negativos nas gerações que estão por vir. Que a gente pega no Brasil, por exemplo, dados que mostram lá uma criança que vem de família abaixo da linha da pobreza, a possibilidade dessa criança terminar o ensino básico ou acessar uma universidade ou ter um emprego formal é muito restrita comparada a um jovem acima da linha de pobreza que tenha o mínimo de qualidade de vida que seja, que tenha um acesso à educação, saúde, qualidade de vida, lazer, que não precisa trabalhar enquanto está estudando. A diferença é muito grande. E aqui a gente volta a fazer esses exercícios, que são apenas alguns exemplos dessa desigualdade que a gente está questionando. De uma forma ou outra, estão interligadas também. E aqui a gente pode fazer o exercício, colocando essas realidades desiguais e questionar. Será que tem a ver com a violência urbana? Em relação ao acesso ao ensino superior, intervém? E em relação ao desempenho educacional, o desempenho na escola, as notas, será que a desigualdade em relação à pobreza, às exclusões, tem a ver com isso? E em relação à evasão escolar, o estudante que desiste de estudar, de concluir o ensino básico, isso tem a ver também com as questões da pobreza? E nesse período agora da pandemia, o fator da Covid, ela envolve uma questão desigual? Nessas reflexões, nessas provocações, a gente começa aqui a compreender um dos pilares mais básicos da leitura sociológica, as desigualdades e exclusões sociais, que a gente vai refletir não só neste momento, mas em vários outros momentos, compreendendo como essas exclusões, como essas desigualdades atingem a todos nós, seja de forma direta ou de forma indireta. Atividades. O gráfico a seguir contém dados de 2018 e foi elaborado pelo G1, a partir de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre o índice de desemprego por nível de instrução. Observação: os dados numéricos estão percentuais. Então, nós temos aí, basicamente, dados sobre a questão da instrução educacional das pessoas em relação ao índice de desemprego. Então, a gente percebe aqui que, quanto maior a questão da escolaridade, a gente vai percebendo quedas da questão do desemprego. A gente chama atenção para um dado acima, mas é uma mudança diante de uma questão das mudanças políticas e educacionais do país. O ensino fundamental completo é menor número de desempregados do que o número de ensino médio incompleto. Mas se a gente para aqui para analisar, muitos que fizeram esse ensino médio incompleto concluíram o fundamental completo. Houve, nas últimas décadas no Brasil, um grande incentivo à conclusão do ensino fundamental completo. E por mais que também esse incentivo ele foi fundamental nas políticas para o ensino médio, a gente ainda passa por um grande desafio no ensino médio, a evasão ainda maior. Mas vamos lá para refletir essa questão e o que pede. Para pedir então para vocês, com base no gráfico, podemos afirmar que a gente começa a perceber aqui que quanto mais a escolaridade, mais a possibilidade de sair melhor em relação ao emprego, principalmente tendo um curso superior, que vai te possibilitar a ter mais possibilidade de mercado de trabalho, qualificado, trabalho formal. E nessa questão, a gente percebe que esse rompimento entre quem conclui e quem não conclui o ensino médio, que seria o ensino básico, a formação e a conclusão do ensino básico, há uma diferença grande. Então, quem conclui o ensino médio tem menos possibilidade de estar desempregado que quem não conclui o ensino médio. Questão 2. Peço a vocês que leiam a seguir o trecho do texto Emprego Juvenil no Brasil, da Organização Internacional do Trabalho. Então, com base no texto acima, assinale a opção correta.
nós temos aí uma leitura crítica da realidade da participação dos jovens no mercado de trabalho no Brasil, voltando aí os desafios que é para um jovem acessar o mercado de trabalho, colocando aqui desde a questão de um trabalho formal a um trabalho também com qualidade. Então, colocando aí na leitura proposta, na proposta também da questão, a gente vai percebendo a grande dificuldade dos mais jovens em encontrar ou inserir no mercado de trabalho, comparando aqui principalmente uma população adulta, e entre vários fatores, a questão da experiência, a questão da formação, a questão também de cada vez mais uma saturação do mercado. Então a gente tem aqui várias leituras para refletir esse assunto e vai ajudar aí vocês a concluir essa atividade. Enfim, estamos aí terminando a abordagem da nossa semana e estamos também terminando a reflexão desse nosso segundo bimestre. Colocando essas leituras, principalmente aqui nessa nossa reta final, observamos aqui a relevância e importância da educação em nossa vida, seja para a inserção no mercado de trabalho, seja por maior entendimento e compreensão do mundo que vivemos e também diante das desigualdades que nos afetam. A educação é o caminho para um mundo melhor. Então, pessoal, peço a vocês, fiquem atentos a novos vídeos do canal. São videoaulas voltadas ao Plano de Estudo Doutorado oferecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais, onde teremos aí o objetivo de fazer essa interação à distância entre professor e estudante, nessa proposta de transmitir o conhecimento das ciências sociais da nossa sociologia. Peço também vocês que já inscrevam-se aí no canal, ative o sininho de notificação, deixe o like ou dislike e também deixe seus comentários. Desde já, muito obrigado e até a próxima.